Então aqui a gente agora vai começar a definir objetivos, tá? E quais são os meus objetivos? É criar e testar um plano de trade robusto e eficiente. Depois do nosso curso, eu recomendo sempre para os meus alunos, é claro que a gente ainda tem um suporte de um mês, né? O aluno, além de aprender análise técnica, ele tem suporte de um mês. Como é este suporte? Ele trabalha, ou seja, ele faz os trades dele ou as análises, porque tempo de tela também é trade. É muito importante você aprender a observar o mercado. Como eu falo para os meus alunos, o mercado de renda variável, ele é um estudo muito mais passivo do que ativo, ou seja, ele é observativo. É necessário você aprender a observar o mercado. Os padrões que são aprendidos no curso, né, da análise técnica. A gente, para validar o nosso conhecimento, demora. Isso vai depender também da experiência e da força de vontade de cada indivíduo. Eu falo isso porque tem aluno que está na metade do curso e já está efetuando trade de sucesso. Tem aluno aí que fez 30%, 40% na média do mês. Tem outros que já demoram um pouco mais, isso vai de cada indivíduo. Mas a média de validação do conhecimento no mercado de renda variável é no mínimo 3 meses. Isso ainda assim vai depender do seu psicológico ou do seu gerenciamento de risco. Porque se você tiver um gerenciamento de risco ruim, mesmo que você seja um bom trader, um bom analista, você vai ser um péssimo trader. Você vai operar de maneira ruim, certo? Você vai cometer erros de gerenciamento. Então você vai levar muitos stops, você vai ficar com moedas presas. E com isso você vai ficar desmotivado. E sem motivação você acaba deixando aquilo de lado, ou larga o mercado, fala que análise técnica é burrice, besteira. Enfim, o blá 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 de sempre que a gente escuta. Então, eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho que ter no mínimo 3 meses para validar o meu conhecimento. E nesse processo de validação, os meus alunos ainda têm um mês de suporte, que são 4 suportes, né? Então ele vai fazer a análise dele ou vai fazer as operações dele e uma vez por semana a gente vai pegar uma hora, a gente marca uma hora e a gente faz uma videochamada e a gente vai analisar junto o porquê ele lucrou, porquê ele lucrou, e se ele levou stop, porquê ele levou stop. Porque ele tem que pegar este hábito de avaliar as operações dele ou as análises uma vez por semana no mínimo. É essencial ter esse hábito de você fazer esse tipo de coisa. Porque o stop, você leva stop, não há maneira melhor de melhorar o seu trade do que estudar os seus próprios stops. Até porque você vai pagar ele de qualquer maneira. Mesmo que você tire o stop da operação, você paga com prejuízo. Um prejuízo muito maior do que ter. Então você, eu levei stop, mas por que eu levei um stop? Foi porque eu fui indisciplinado? Foi porque o mercado virou? Então eu tenho que avaliar. E também os meus ganhos. Eu comprei aqui num ponto decisivo ou num rompimento. Ele efetuou conforme o meu planejamento, né, da minha operação. Então eu tenho que ter o hábito constante de avaliar o mercado, de avaliar os meus stops e os meus ganhos. Constantemente, uma vez por semana no mínimo. Isso vai depender da quantidade de operações que você faz. Eu faço poucas, né, porque sou swing trade, então eu faço de 5 a 10 operações no mês, às vezes mais, às vezes menos. Depende muito do mercado, depende muito da minha disposição também de ficar olhando o mercado e tudo mais. Criar um template de raio-x de uma operação é um documento que deve ser preenchido antes da abertura de uma operação. O ponto de entrada, a saída, o volume. Isso é muito relativo, tá? O risco-retorno,
que é a relação risco-ganho, e o tipo de estratégia, que é o que eu chamo de diário de trade. Isso você tem que fazer sempre tem que fazer um raio-x da sua operação. Você verificar o porquê você está entrando, qual foi a sua entrada, qual foi a sua saída, sempre. Então, eu entrei aqui, eu vou sair aqui porque fez exatamente isso, levou um stop. Sempre você tem que organizar, e é necessário você fazer esse preenchimento de um documento, seja ele no Word, seja ele no papel, porque assim, o trabalho de trader é um trabalho de foco e de extrema disciplina. Se você não for uma pessoa focada e não for uma pessoa disciplinada, esquece, você tá no mercado errado, tá? Você tá no trabalho errado, vai, sei lá, fazer concurso público, não sei o que você vai fazer na sua vida, mas não é o seu lugar aqui, a menos que você queira ser o nosso trade raiz, a nossa sardinhazinha de todos os dias. Eu brinco com os meus alunos que o ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer o caminho da fé e vou acender uma vela para sardinhas, se Deus quiser. Porque sem elas eu não pago meu arroz e meu feijão aqui de casa. Rezo todo dia por elas comprarem na alta, venderem na baixa, entrar sem stop, entrar com tudo, mão cheia. Hoje é sexta-feira da maldade, quem tá ligado sabe. Criar e estabelecer um procedimento diário de trade, né? Que vai compor o raio-x, o acompanhamento das operações e análises fechadas. Então, as análises que foram fechadas, as operações que foram abertas, eu tenho que acompanhá-las conforme a minha estratégia. Lembre-se, um trader ele tem que ser disciplinado, ele tem que trabalhar com total disciplina. E definir, colocar práticas, uma rotina diária de análise do mercado, tá? Isso vem em conjunto também na manutenção do diário de trade. O que seria isso? Você tem que colocar uma rotina na sua vida, tá? É uma questão de hábito e rotina. Quando eu comecei, eu era day trade e eu fazia operações, eu tentava fazer operações das 10 horas da noite até as 4 horas da manhã. E era um martírio, porque eu demorava muito para escrever esse tipo de coisa, fazer análise. Hoje eu consigo fazer análise, eu uso a técnica Pomodoro. Então eu faço uma média de 4 a 5 Pomodoros no máximo. E antigamente não, eu demorava muito mais, eu demorava quase 4 horas, umas 2 horas para fazer análise, 2 a quase 3 horas para realizar a análise, preencher. Claro que isso é uma questão de prática também, mas naquela época, além de determinar um horário, né, das 10 até as 4 da manhã, eu determinava a quantidade de operações que eu ia fazer, ou durante o dia ou durante a semana. Como eu era day trade, eu deixaria somente aberto 4 ou as 5 operações na semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu trabalhava da segunda a sexta. Sábado e domingo era o dia para ficar com a família. É o dia que eu ia curtir o meu marido, que eu ia sair, que eu ia encher o saco de alguém. É dia de descansar. O mercado, hoje, sabadão, sei lá, a ADA subiu 1000%. A BNB subiu 375%. Eu simplesmente falava, foda-se. Caguei e andei pra isso. Entendeu? Eu vou curtir a minha família. O dia que eu vou operar é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O dia que eu vou avaliar os meus acertos, o meu erro, vai ser no domingo pela manhã, ou na segunda pela manhã, enfim. Uma vez por semana eu avaliava os meus acertos e os meus erros. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é que eu preciso manter o foco. Para manter o foco, eu preciso estar tranquila. Para estar tranquila, no meu caso, eu precisava ouvir uma música. Até hoje eu faço isso, quem sabe? Quem é meu aluno sabe que vira e volta eu coloco uma música que eu tô ouvindo no Spotify. Então, ouvindo uma música, eu tenho que estar relaxada. Eu e o amigo Paiva brinca que é como se fosse maconheiro, só que não tem larica. No meu caso, tem porque eu tô gestante. Então, a fome do diabo aqui. Mas eu tenho que estar tranquila, relax. O Paiva, ele tira foto fazendo análise, comendo num restaurante, bebendo um vinho. Você tem que estar tranquilo. Você tem que estar num lugar, num ambiente próprio para fazer análise, ou seja, um lugarzinho só seu, para você não ter tantas distrações. Não tô pedindo para você jogar sua família pela janela, mas tente ter um lugar só para você, um cantinho só seu, sem choro de criança, sem ninguém te perguntando ou questionando alguma coisa do tempo todo.
Seja um lugar tranquilo. E aí você segue o seu planejamento, executa e acompanha. Acabou. Tem o que se fazer aqui. Esses são os objetivos que um trader de respeito faz durante o seu processo de validação do conhecimento. Do seu dia a dia também.